pode ser uma missão permanente ou pode ser uma missão, e essa missão pode ser ad hoc. Lembram lá que eu falei sobre essa questão da missão? Espera aí, só um instantinho. Deixa eu só aumentar aqui meu vídeo aqui, gente. Rapidinho. Bom, então, nesse sentido, a missão permanente é aquela missão que vai ter aí o fim de uma construção, seja de uma embaixada, seja de um consulado, seja de um escritório, no espaço físico daquele território. E para a gente poder falar sobre isso, eu já quero deixar algo aqui bem esclarecido para que a gente não tenha nenhuma dúvida. Alex, quantas blusas do Flamengo você tem? Fala para mim, hein? Professor, eu tenho mais blusa do Flamengo do que roupa. Todo mundo só me dá blusa do Flamengo. Todas que a senhora imaginar eu tenho, professor. De todos os anos, de todos os patrocinadores, né? Isso todas. Aí. Desde muito tempo. Fora de torcida. Então, dentro desse sentido, vamos lembrar que quando a gente fala de missão, e aí a missão permanente com o fim de estabelecer, exemplo, uma embaixada, aqui no Brasil, geralmente as embaixadas, elas são estabelecidas no Palácio, no Planalto, em Brasília, e ali tem a concentração das embaixadas. E quando a gente fala dessa concentração, desse espaço físico das embaixadas, uma vez esse governo acreditador concedendo o espaço físico, tá, gente? Porque o espaço físico é concedido pelo Estado que está acreditando essa missão, uma vez esse corpo estabelecido em determinado espaço físico, é que a gente vai lembrar que o local da embaixada é que é inviolável. Não esse Estado que está alocando, que está dispondo do espaço físico para a embaixada. Então, a gente não pode esquecer disso. A gente sempre lembra, né? A embaixada é um local inviolável. Sim. Por que ela é um local inviolável dentro da embaixada? Porque nesse local nós temos ali o Estado, então o diplomata representando esse Estado acreditante, por isso ele se torna, por uma questão de jurisdição, ele se torna aí inviolável. Lembrando que sempre essa embaixada, ela é estabelecida no Estado acreditador. Então, quando a gente fala lá, por exemplo, nós falamos na última aula, antes da prova, nós falamos lá, suscitamos a questão, lembram lá, do asilo político? Então, esse asilo, ele pode ser pedido, o asilo, por exemplo, territorial, o asilo dentro da embaixada, ele pode ser pedido no próprio Estado que está te perseguindo. Então, dentro do próprio Estado que está te perseguindo, qual é o local que você vai estar salvaguardado? Em uma embaixada, pela questão da inviolabilidade, tá bom? Então, a gente não pode esquecer disso. Então, vamos colocar aí a questão das missões. Duas missões. Missão permanente e missão temporária, tá? Então, eu vou falar primeiro da missão permanente, aquela que tem o fim de estabelecer uma embaixada, um consulado ou qualquer coisa similar, tá? Vamos colocar o seguinte, a missão permanente pode ser de diferentes naturezas. A missão permanente pode ser de diferentes naturezas. Aí, coloca 2 pontos e coloca abaixo o primeiro tipo. Coloca aí, letra A. Embaixada. Responsáveis pela representação política dos estados. Responsável pela representação política dos estados. Lembrando que, inclusive, isso nós fizemos na primeira aula de Direito Internacional,
diferenciar direito público de privado, e eu lembro que eu dei esse exemplo, e quando a gente fala de uma embaixada, e aí eu estou falando da representação do Estado, nessa representatividade, eu estou dentro da área de direito público. Se eu estou falando, por exemplo, de um cônsul em relação, por exemplo, ao deferimento de um visto, eu estou falando aí de direito privado, ok? Então, não se esqueçam disso. Planner pode, no mesmo espaço físico. Alguém quer falar alguma coisa, gente? No mesmo espaço físico. Funcionar. Obrigada. Então, pode, no mesmo espaço físico, funcionar uma embaixada e um consulado? Sim, pode. Boa noite, Robson. Pode, no mesmo local, funcionar uma embaixada. Boa noite, chegando agora, tudo bem? Boa noite. Pode, tá, gente? Sem problema nenhum. Acontece que você não de economia, você colocar no prédio, espaço físico, uma embaixada e um consulado. Fecha para mim o seu microfone, por favor. Eu não estou conseguindo fechar aqui. Eu acho que é o Edson. Fechei, professora. Obrigada. Então, dentro dessa questão, a gente precisa lembrar que as missões permanentes, elas sempre têm o cunho de estabelecimento de um espaço físico naquele estado acreditador, tá bom? Então, a primeira foi as embaixadas, letra A. Segunda forma, letra B, ainda dentro da missão permanente. Letra B, consulados e vice-consulados. Consulados e vice-consulados. A letra A foi embaixadas, a letra B agora é consulados e vice-consulados. Vamos lá, 2 pontos. Responsáveis pela representação comercial, responsáveis pela representação comercial e administrativa. Pela representação comercial e administrativa. Sobretudo de caráter notarial. Sobretudo de caráter notarial. E é justamente aí, doutores, que a gente fulcra o nosso entendimento da diferença do direito público. Oi? Posso? Vamos lá. Consulados e vice-consulados, responsáveis pela representação comercial administrativa, sobretudo de caráter notarial. Sobretudo de caráter notarial. Então, doutores, vou chamar a atenção para essa questão. Se eu estou falando de caráter administrativo, notarial, e eu estou falando, consequentemente, de um consulado, eu vou me dirigir a um consulado, por exemplo, para o pedido de um visto. Esse pedido de visto é um pedido dentro da questão do direito internacional privado. Portanto,
eu vou estar me dirigindo às funções que são pertinentes a um cônsul. Mas se eu tiver pedindo um asilo diplomático territorial, eu vou estar dentro das questões pertinentes às funções de um diplomata, de um embaixador. Por quê? Porque são tratativas na função diferentes. E é o que eu falei para vocês ontem. Muito embora na questão do concurso público, as carreiras, o concurso seja o mesmo, o que tem de diferença é a função dirigida para aquele determinado momento de carreira, porque é uma progressão de carreira. Eu posso ser diplomata e posso ser cônsul, dependendo da função que eu preciso exercer naquele momento. E foi o que eu chamei a atenção para vocês. Doutores, há países, como países assim, pequenos, de pequena representatividade, que a gente não tem embaixada e consulado. Só temos um espaço físico que vai funcionar em embaixada e consulado. E se você só tem esse espaço físico, consequentemente, o pessoal é menor. Se o pessoal é menor, pode acontecer, por exemplo, de um diplomata brasileiro ele exercer a função de diplomata e exercer a função também de cônsul, tá bom? Justamente por quê? Porque ele está num país que a representatividade pela República Federativa do Brasil é menor. Quando a gente fala menor, tudo isso inclui questões políticas, questões econômicas, financeiras. Ao contrário, por exemplo, nos Estados Unidos, que nós temos vários consulados, tá? Então, essa questão aí, ela é bem pertinente quando a gente lembra da diferença do direito internacional público para o direito internacional privado, tá? Vamos agora para a letra C. Letra C. Delegações, missões ou escritórios. Delegações, missões ou escritórios. Coloquem aí. Responsáveis pela representação política comercial, responsáveis pela representação política, comercial, ou mesmo administrativa. Administrativa. Perante as organizações internacionais, ou organizações internacionais ou estados, mas com dimensões menores. Geralmente ocupando um espaço físico menos espaço o quê, professora? um espaço físico menos importante e com um número
reduzido, com um número reduzido de pessoas. Porque, olha só, doutor, número reduzido de pessoas. Lá na letra C, delegações, missões e... Eu perdi a palavra. Escritórios, Mara. Obrigada. Nada. Doutores, há países que nem têm embaixada e nem têm consulado. Porque a representatividade é tão pequena que, por uma questão de economia mesmo, a representação ela é menor, porque, consequentemente, o pessoal da missão diplomática também tem um número reduzido. Então, pensem no seguinte: imaginem países que a gente chama de subdesenvolvidos, né, que na verdade não é subdesenvolvido, são os países PMA, sigla PMA, significa países menos avançados, tá? Então, esses países menos avançados, imagine que países pequenos, de economia precária, se eles tiverem que fazer uma representação em cada país, olha quanto de custas esse país não vai ter. Então, adianta. Então, se tiver pouca representatividade em determinados países, o que eles fazem? Só alocam, vão pagar, exemplo, o aluguel de um pequeno escritório, espaço físico pequeno mesmo, e ali vai funcionar consulado, vai funcionar a questão política, administrativa, tudo. Salvo engano, eu não lembro mais aonde é, tá, gente? Porque eu não vou há muitos anos. Mas tinha um escritório na Zona Sul, agora eu não vou saber aonde. Robson pode me ajudar? Tinha um escritório do Japão. Justamente por isso, a gente não tem aqui, por exemplo, a gente tem consulado nos Estados Unidos, mas nós não temos consulado no Rio de Janeiro do Japão. Salvo engano, é um escritório. Só não lembro qual é o local da Zona Sul que era, né? Eu sei que era. Ficava o endereço desse escritório do Japão. Por quê? Porque é pouca procura. Então, tendo em vista essa questão, por uma questão de redução mesmo de custas, se faz somente no escritório, tá? Por isso que pode também vir a ser um escritório. E ali vai funcionar o cônsul, fazendo a vez também de diplomata, tudo junto, tá? Vamos agora para um outro momento. Vamos sair, então, das missões, que a gente falou, os tipos de permanente, e vamos agora para a missão temporária. Missão temporária. Olha só, o próprio nome já está falando. Missão temporária. O pessoal que vem, pessoal que eu digo, gente, é sempre pessoal do corpo diplomático, tá? Pessoal que vem para o Estado acreditador, que vem como Estado acreditante, para uma missão temporária ou missão ad hoc, vem para um fim específico. Ele não vem com um fim de permanecer no país. Porque no Brasil, quando vem um outro Estado para uma missão permanente, ou seja, para um espaço físico, por exemplo, de uma embaixada, é um ato bem complexo, tá? Porque envolve aí o Poder Executivo, envolve o Ministro das Relações Exteriores, né? Envolvendo aí também o Poder Legislativo. Então, é um ato complexo. Se tem aí também, depois que se tem a construção se cede espaço físico para uma embaixada, tem aí uma pessoa do corpo diplomático que vai ficar responsável pela documentação
que vai ser levada à Receita Federal do Brasil. Enfim, é um ato bem complexo, tá, gente? Quando se estabelece uma missão permanente. Na missão temporária, você tem também algo que não é fácil, porque você também tem toda uma acreditação, mas ela não vem com o fim de permanecer. Às vezes vem com o fim, por exemplo, de estabelecer um determinado assunto para um futuro tratado, por exemplo, tá? Então, a missão temporária ou missão ad hoc, o fim dela é sempre específico, tá bom? Então, coloquem aí, missão temporária ou missão ad hoc ou especial, do jeito que vocês acharem melhor colocar aí. Vou dar o conceito. Coloquem o seguinte. É uma missão enviada por um Estado. É uma missão enviada por um Estado a outro por uma negociação específica. Por uma negociação específica. Ou para por uma negociação específica ou para executar uma tarefa determinada. Executar uma tarefa determinada. Doutores, da mesma forma que é a acreditação para a missão permanente, da mesma forma é a acreditação para a missão temporária. Fala aí, Robson. Em colaboração aí com a matéria, fica no aterro do Flamengo, ali no número 200, 10º andar, Consulado do Japão. Falar Flamengo, mas eu falei assim, gente, não pode... Eu não sei, não tenho certeza. Por isso que eu falei Zona Sul. Ali, Botafogo, Catete. Você sempre coloca assim, você é meu assistente. Então, gente, é o que eu falei. Um ponto aí de colaboração. Olha aí, tá bom? Do Japão, que fica no aterro do Flamengo. Beleza? Que é o exemplo que a gente falou. Vou pedir a alguém... Alex, faz um favor aí para mim. Abre a Constituição, lê para mim. Eu não estou aqui com a Constituição, mas eu acho que é o artigo 56, inciso 1. Constituição Federal. Lê o caput e depois o inciso 1, 56.1. Artigo 56 da Constituição. Não perderá o mandato o deputado ou senador. Inciso 1. Investido no cargo de ministro de Estado, governador de território, secretário de Estado do Distrito Federal de Territórios, de Prefeitura de Capital ou chefe de missão diplomática temporária. É isso aí mesmo. Só repete para mim o caput do 56. Não perderá o mandato o deputado ou senador. Doutores, olha só que importante. Vejam bem. Lembram que eu falei? Olha, nem sempre o diplomata, né? Que a gente não vai falar do diplomata, embaixador, melhor dizendo, ele será de carreira. Por que isso? Olha o que o Alex acabou de ler no 56.1. Pode acontecer do Brasil, por exemplo, enviar um senador para uma missão diplomática ou enviar uma outra pessoa do Legislativo para uma missão diplomática temporária.
E se ele for para uma missão diplomática temporária, o que o Alex leu no caput do inciso do 56.1? Ele perde ou não o cargo? Vamos supor que o Robson seja deputado federal, vai para uma missão ad hoc. Perde ou não o cargo? Não. Oi? Perde não. Exatamente. Porque ele está numa missão específica representando a República Federativa do Brasil naquele momento. Por isso, quando ele estiver representando a República, ele vai estar nesta missão como um diplomata, muito embora ele seja um parlamentar. Por isso, ele não perde o cargo, tá bom? Então, essa observação é importante a gente lembrar também. Ok? Então, coloquem aí, artigo 56, inciso 1, sobre a questão de se nomear um parlamentar como chefe de missão diplomática, tá bom? Um parlamentar como chefe de missão diplomática. Tá bom? Vamos agora para o pessoal da missão diplomática. Coloquem aí, pessoal da missão diplomática. São os sujeitos do direito internacional que irão escolher seus representantes que, via de regra, são seus nacionais. São seus nacionais. São seus nacionais. Ou seja, doutores, nós temos o secretário, nós temos a pessoa que vai limpar, o cozinheiro, nós temos toda uma missão que comporta o pessoal da missão diplomática, que não é só o diplomata, não é só o embaixador, mas todo um corpo de pessoal que vai estar junto nessa missão. E aí é que eu quero chamar a atenção. Pode ser, na maioria das vezes via de regra, os nacionais desse Estado acreditante que está indo para a missão. Mas pode acontecer de também se contratar nacionais do Estado acreditador. Exemplo, Robson é diplomata da Tailândia. Vem ao Brasil para uma determinada missão. Ou vem para o Brasil para uma missão permanente. Uma outra, não importa. Ele vem com o pessoal dele. Ele vem com o Alex, ele vem com a Mara, ele vem com a Luana, vem com o pessoal. Um é secretário, o outro é da parte administrativa, o outro é da parte de marketing. Enfim, ele vem com o pessoal dele. Esse pessoal que vem, todos são também nacionais da Tailândia. Mas nada obsta que chegar aqui, ele que eu digo, o Estado tailandês, possa contratar um brasileiro, um nacional brasileiro. Tá bom? Mas acontece que na via trabalhista, ele vai ter que ficar submetido à legislação do trabalho. A não ser, com exceção da questão da imunidade, na hora da execução
da verba trabalhista. Mas aí é outra coisa que a gente não vai adentrar essa seara, porque não é matéria pertinente na nossa disciplina. Mas o que eu quero mostrar para vocês que, independentemente, de via de regra, o corpo do pessoal da missão diplomática ser nacional do Estado acreditante, pode acontecer de contratar um nacional do Estado acreditador. Tá bom? Agora nós vamos colocar o seguinte: chefe da missão diplomática, um subtítulo, chefe da missão diplomática. Chefe da missão diplomática. Então, na maioria das vezes, quem é o chefe da missão diplomática? O diplomata, que é o top da carreira, né? O embaixador é o top. Então, você tem aí uma hierarquia dentro dessa questão do pessoal da missão. Mas eu quero chamar a atenção para uma questão que é muito mais de nomenclatura. Para vocês, de repente, quando lerem algum livro, lerem em algum lugar ou ouvirem, se depararem com essa nomenclatura e logo fazer alusão a isso. Coloquem aí o seguinte: o chefe da missão diplomática, é, via de regra, o diplomata. Contudo, esta nomenclatura pode ser dois pontos. Pode ser dois pontos. Embaixador núncio, enviado, ministro, ou encarregado de negócios. Ou encarregado de negócios. A expressão núncio, gente, é muito utilizada para quê? Alguém pode me falar aqui que a gente utiliza essa expressão dentro do direito diplomático? Núncio é uma expressão muito utilizada para aquele que representa a Santa Sé, tá bom? Então, o Papa, no momento em que ele vai representar o Vaticano, ele é um núncio. Se ele está numa missão diplomática, ou seja, ele está representando o Vaticano, a Santa Sé, ele é chamado de núncio, tá bom? Então, é importante que a gente conheça essas nomenclaturas dentro do direito diplomático, ok? Aí nós vamos colocar um outro subtítulo. Colocamos chefe da missão diplomática, agora a gente vai colocar outro. Membros do pessoal da missão diplomática. Membros do pessoal da missão diplomática. Membros do pessoal da missão diplomática. Coloque o seguinte no parágrafo. Os membros do pessoal
podem ser de 3 naturezas. Os membros do pessoal podem ser de 3 naturezas. 2 pontos. Letra A. Membros do pessoal diplomático. Tá bom? Quem são esses membros do pessoal diplomático? Coloca aí um exemplo. Podem ser ministros, conselheiros, secretários, adidos. Então, todas essas pessoas aí que eu coloquei no exemplo são considerados membros do pessoal da missão diplomática. Agora, vamos colocar outra natureza, letra B, ainda dentro desse pessoal. Letra B. Membros do pessoal administrativo e técnico. Membros do pessoal administrativo e técnico. Responsáveis, 2 pontos, responsáveis pelo trabalho técnico burocrático. Pelo trabalho técnico burocrático. Uma palavra composta. Técnico, hífen, burocrático. Como, por exemplo, arquivistas. Por exemplo, arquivistas. Isso vai depender muito, é claro, da carreira, do concurso de cada estado, né, gente? E se tem concurso. No Brasil, por exemplo, sabe quem são essas pessoas? E de vez em quando tem concurso público. A Beli falou ontem sobre o concurso, né, que eu perguntei quem, de repente, queria fazer prova para ser aí um diplomata, carreira diplomática. Já ouviram falar em chancelaria? Os chanceleres? Então, é esse pessoal aí, tá? No Brasil, é esse pessoal. O chanceler é aquele que trabalha dentro dessa seara administrativa. Faz parte do corpo da missão diplomática, mas ele, dentro dessa natureza aí singular, ele representa o corpo administrativo. São os chanceleres, que também tem concurso público para chancelaria, tá? E, por último, letra C, membros do pessoal de serviço. Membros do pessoal de serviço. Membros do pessoal de serviço. Aí, esse aí, gente, é o pessoal que realmente encara a labuta. Quem são essas pessoas aí? Jardinagem, né? Que fazem os serviços de jardinagem, os garçons, os cozinheiros, que fazem serviço de limpeza. Então, esse pessoal aí de serviço são esses funcionários responsáveis, digamos assim, pela manutenção desse espaço, dessa missão, tá bom? Então, jardineiro, cozinheiro, o eletricista, essas pessoas que fazem parte do serviço aí desse corpo, desse pessoal, tá bom? Então, tem o pessoal diplomático, o pessoal técnico-administrativo e o pessoal do serviço. Então, com isso aí, a gente fecha a questão do pessoal. E para a gente fechar a aula de hoje, e aí na próxima aula a gente
adentra imunidade, que não vai dar tempo da gente falar hoje sobre imunidade, que já é algo um pouquinho mais complexo e tem uma aula que vai precisar de um tempo maior. Para a gente fechar hoje, coloquem aí o local da missão diplomática. Local da missão diplomática. Vou colocar um conceito aí. Então, coloquem o seguinte. É onde compreende o conjunto de suas instalações físicas. Coloquem aí uma observação. É adquirido pelo Estado acreditante excedido pelo Estado acreditador. Pois o local da missão diplomática é território do Estado acreditador. Aí, doutores, com base nisso que vocês escreveram, alguém me responde uma pergunta. Por que, então, seria, digamos assim, antijurídico, ou melhor, não usar da técnica jurídica, quando a gente utiliza a expressão aquela embaixada, ela é inviolável porque ela é extensão do território da onde está a embaixada. Por que será que essa expressão, ela é antitécnica falar isso? Dizer que aquela embaixada é extensão do território do Estado acreditante. Por isso que é inviolável, porque é extensão do território. Vamos pensar, vamos botar aqui na nossa cabeça, lá em Brasília, né? Lá na esplanada dos ministérios, onde eu tenho várias embaixadas, vários espaços físicos, vários prédios representando diversos estados, embaixadas, e eu falo assim, a embaixada americana, ela é inviolável porque é extensão do território americano. Ela está lá na esplanada dos ministérios. Por que é errado? Errado que eu digo não é técnico, juridicamente falando. Por que será? Alguém pode me responder? Baseado nisso que vocês acabaram de escrever. Eu acho que é porque o Estado ele é soberano e o território está sendo cedido àquele país, né, para trabalhar nele, né, o espaço, né? Seria Foi isso? o Eric que falou? Sim. É mais ou menos isso aí, Eric. Sabe por quê, gente? Porque a gente acabou de dizer. Quem cede, na maioria das vezes, isso via de regra, tá? Pode acontecer de não ser dessa forma, mas na maioria das vezes é assim. O Estado acreditante
né, por via, tem uma formalidade, uma nota que é enviada para o Ministério das Relações Exteriores, enfim, a gente não vai adentrar essa seara aí. O Estado acreditante, ele requer que seja cedido um espaço no Estado acreditador. Mas o local, a terra, o território, vamos dar o exemplo da Embaixada dos Estados Unidos lá, em Brasília, o local é nosso, está no território nosso. O que é inviolável é o fato de ser uma embaixada representar o Estado americano. Mas não é a embaixada extensão do território americano. Porque o território não é americano, o território é brasileiro. O que é inviolável pela Convenção de Viena sobre as Relações Diplomáticas, que o Brasil também ratificou por meio de decreto, é o quê? A embaixada, pelo fato de ser representando ali um Estado. Que Estado? Os Estados Unidos da América. Então, a gente nunca vai cometer esse erro de falar isso, é extensão do território ou extensão do solo. Não, não é extensão do solo, porque o solo é brasileiro. O que tem ali é o quê? É cedido um espaço para funcionar uma embaixada. E a embaixada, por uma questão de convenção internacional, ela é inviolável. Porque ali tem a representatividade do Estado. Tá bom? É só para a gente não cair num erro antitécnico aí de se falar, porque a gente tem que estar sempre falando de forma jurídica. Tá bom? Meus queridos, agradeço a vocês por estarem aqui, tá bom? Eu estou na faculdade. Na próxima semana, nós estaremos juntos. Na terça-feira, seria a nossa aula de DIP e de DIP, mas nós vamos estar com o TCC. E na quarta-feira, nossa aula normal também aqui na faculdade. Segunda-feira a gente começa, então, aqui no nosso espaço. Tá bom? Okay. Fiquem com Deus. Valeu, professora. Boa noite. Uma boa semana para vocês. Boa noite. Uma ótima noite. Tá bom? Boa noite. Ok, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Melhoras. Boa recuperação. Boa noite, professor. Obrigada. Boa noite, professor.